São José das Águas Claras é uma pequena cidade do interior do Brasil, onde o tempo parece ter parado e os mistérios se entrelaçam com a vida cotidiana. Com suas ruas de paralelepípedos e casas coloridas, a cidade é um retrato da simplicidade, mas por trás dessa fachada tranquila, esconde-se um segredo que perdura há gerações. Os moradores, embora acolhedores, têm um olhar cauteloso quando o assunto é a velha escola pública abandonada no centro da cidade. A lenda da loira do banheiro ecoa entre eles como um sussurro temeroso, uma história que muitos preferem não contar. Lucas, um jovem estudante de jornalismo, chegou a São José das Águas Claras em busca de inspiração para seu trabalho de conclusão de curso. Cético por natureza, ele sempre se fascinou por lendas urbanas e mistérios. Ao ouvir sobre a loira do banheiro, sua curiosidade foi despertada. Decidido a investigar, ele se propôs a descobrir a verdade por trás dessa assombração que tanto intrigava e aterrorizava os moradores. No seu primeiro dia na cidade, Lucas começou a fazer perguntas. No entanto, as respostas que recebia eram evasivas. Os habitantes desviavam o olhar, murmuravam algo incompreensível e mudavam de assunto rapidamente. Era como se a loira do banheiro fosse um tabu, um tema que não deveria ser tocado. Mas Lucas não estava disposto a desistir. Ele queria entender o que havia por trás daquele mistério que pairava sobre a cidade. Durante um almoço na casa de sua avó, Dona Marilda, Lucas decidiu perguntar sobre a lenda. A avó, uma mulher de cabelos brancos e olhar sábio, hesitou por um momento antes de falar. A loira não morreu ali, disse ela, com uma voz baixa e carregada de emoção. Ela foi uma vítima de algo muito mais sombrio, e o que aconteceu com ela, ninguém jamais ousou revelar. As palavras de Dona Marilda ficaram ecoando na mente de Lucas. O que poderia ser tão terrível que os moradores preferiam se calar? Determinando-se a descobrir a verdade, Lucas começou sua pesquisa. Ele visitou a biblioteca da cidade, onde encontrou jornais antigos que cobriam o desaparecimento de uma jovem chamada Ana Clara, uma estudante que sumiu em 1997. Os relatos eram vagos, mencionando apenas que ela havia sido vista pela última vez na escola, mas não havia pistas concretas sobre seu paradeiro. Lucas sentiu que estava em uma encruzilhada. A história de Ana Clara estava entrelaçada com a lenda da loira do banheiro, e ele precisava de respostas. Com o passar dos dias, Lucas começou a entrevistar os moradores mais antigos da cidade. Alguns relutavam em falar, outros apenas sussurravam histórias que pareciam ter sido esquecidas pelo tempo. Ele ouviu sobre uma jovem que era conhecida por sua beleza e gentileza, mas também por ter um espírito livre que desafiava as normas da sociedade conservadora da época. Ana Clara fora admirada por muitos, mas também alvo de inveja. A cada relato, Lucas sentia que a verdade estava se aproximando, mas um sentimento de medo começava a pairar no ar. A atmosfera em São José das Águas Claras começou a mudar. Os moradores, que antes eram amigáveis, começaram a se afastar dele. Ele notou que sussurros o acompanhavam por onde passava, como se estivesse sendo observado. A sensação de desconforto aumentou quando acontecimentos estranhos começaram a ocorrer. Ruídos inexplicáveis à noite, portas que se fechavam sozinhas e até a visão de uma mulher de cabelos loiros, refletida em um espelho quebrado na escola abandonada. A linha entre o real e o sobrenatural parecia se desfazer, e Lucas se viu preso em uma teia de mistério que o consumia. Decidido a enfrentar seus medos, Lucas decidiu explorar a velha escola. O lugar tinha um ar de abandono e desolação, com paredes descascadas e janelas quebradas. Ao entrar, um frio percorreu sua espinha. Ele começou a vasculhar as salas, buscando qualquer pista que pudesse ajudá-lo a entender o que havia acontecido com Ana Clara. Em uma sala de aula, encontrou um antigo diário que parecia pertencer à jovem. As páginas estavam amareladas, mas as palavras ainda eram legíveis. Ana Clara falava sobre seus sonhos, suas esperanças, e, gradualmente, começou a mencionar um grupo de colegas que a isolava, fazendo comentários maldosos.
Lucas sentiu uma onda de empatia pela jovem. Ele percebeu que Ana Clara não era apenas uma lenda, ela fora uma pessoa real, com sentimentos e desafios. Ao ler mais, encontrou uma passagem que o deixou inquieto. Sinto que algo está errado. Eles estão falando de mim, mas não sei o que fiz para merecer isso. Aquela frase reverberou em sua mente, como se Ana Clara estivesse lhe pedindo ajuda. Com o diário em mãos, Lucas decidiu voltar para casa e confrontar sua avó. Ele precisava entender o que havia acontecido com Ana Clara e por que a cidade parecia tão temerosa. Ao mostrar o diário a Dona Marilda, ela ficou em silêncio, suas mãos tremendo levemente. Ela foi uma jovem cheia de vida, mas havia algo obscuro por trás de seu desaparecimento, disse ela, finalmente. Os moradores têm medo de falar porque a verdade pode machucar ainda mais. Ana Clara não foi apenas uma vítima do destino. Ela foi vítima de pessoas que não a entendiam. A revelação da avó deixou Lucas ainda mais determinado a descobrir a verdade. Ele sabia que a cidade estava escondendo algo, e ele precisava expor essa verdade, não apenas para honrar a memória de Ana Clara, mas também para libertar São José das Águas Claras do peso de seu segredo. Mas à medida que se aprofundava na história, Lucas percebeu que a busca pela verdade poderia ter consequências perigosas. A pressão aumentava, e ele se viu em um jogo de gato e rato com os fantasmas do passado e os medos do presente. Enquanto a cidade se fechava ao seu redor, Lucas sabia que não poderia desistir. Ele precisava encontrar uma maneira de trazer à luz a história de Ana Clara e, quem sabe, finalmente dar paz à loira do banheiro. O mistério que envolvia a cidade estava prestes a ser desvendado, e Lucas estava determinado a ser o portador da verdade, mesmo que isso significasse enfrentar os fantasmas que assombravam não apenas a escola, mas também a própria São José das Águas Claras.